Dimensional Sovereign capítulo 152 e 153. Deusa Celestial Shauniel. Senhor. Essa é a deusa celestial. Shauniel. Quando Luca apareceu. Grania. Que recebeu uma revelação com antecedência. Lhe enviou uma mensagem telepática rapidamente. Se possível. Eu gostaria que o Senhor não se tornasse um inimigo do mundo celestial. Mas eu seguirei a sua vontade. Luca sorriu para ela. Deixa comigo. Grania. Basta voltar à base. Sim. Senhor. Ele achou que não seria bom se Grania permanecesse ali. Claro. Luca não tinha a intenção de simplesmente começar uma briga com Shauniel, que estava olhando para ele do alto. Seria bom se ele pudesse resolver aquilo através de uma conversa pacífica. Se o mundo celestial devolvesse a um e os outros e não mais interferisse na vida dele, Luca manteria um bom relacionamento com eles no futuro. Claro. Ele também libertara imediatamente o anjo superior. Luminal. No entanto, se a deusa celestial, Shauniel, ignorasse seu pedido e continuasse a aderir à posição do mundo celestial, Luca não teria misericórdia nem tolerância. Luca também deveria pensar sobre as demandas do mundo celestial. Desista de Valmont e volte para a realidade. Pedir aquilo era o mesmo que pedir que Luca morresse. Embora ele tenha ficado com raiva quando lembrou disso, Luca sorriu e falou com Shauniel de uma forma educada. Você é a deusa celestial. Shauniel. É ótimo que você esteja aqui. Porque eu queria conversar com alguém como você. Sua beleza era comparável à da deusa da destruição, que fazia Luca não conseguir se controlar direito. Seu coração acelerou mesmo quando ele viu metade de Carosia. Assim sendo, era impossível não sentir nada ao olhar para Shauniel. Ela era literalmente o ápice da beleza. Foi o momento em que Luca percebeu a diferença entre uma mulher linda e uma beldade divina. Ele agora estava vendo uma verdadeira deusa. Ela parecia o princípio de toda a beleza. A origem das mulheres. As proporções divinas pelas quais os homens ficariam loucos deveriam ter vindo de Shauniel. No entanto, ao contrário de quando ele viu Carosia, ela possuía uma aura divina de dignidade que o fazia querer respeitá-la. Ao olhar para Shauniel do ponto de vista de um humano, ele ficaria cheio de desejo de se curvar e a adorar. Essa era a diferença entre Shauniel e Carosia. Lucan pensou que isso era bom. Na verdade, era mais fácil lidar com ela assim. A deusa da destruição Carosia seria assustadoramente atraente se ele a encontrasse pessoalmente. A aparência de Carosia era semelhante à de Shauniel, mas seu temperamento era exatamente o oposto. Tudo em Carosia visava seduzir um homem. Carosia exalava sedução. Lucan já estava tendo dificuldade ao pensar em como ele suportaria a tentação quando a encontrasse. Se ele não estivesse preparado, ele poderia ser seduzido. Era uma tentação aterradora que abalaria a vontade do caos. Luca não estava nem certo de que sua força de vontade havia ultrapassado a de Sombreado. Por outro lado, Shauniel não tinha ideia do que ele estava pensando. Ela respondeu depois de um tempo. Você queria falar comigo. Luca. Por que você não liberta Luminal primeiro? Então, eu irei conversar com você. Era óbvio que ela estava com raiva por causa da interdição do anjo superior. Luminal. Luca riu. Sendo assim, você também libertará meus amigos e membros da família que foram capturados. Se você os trouxer de volta, eu não tenho motivos para manter Luminal preso. Contudo,
Shauniel apenas olhou para Lucan com uma expressão de incredulidade. Lucan, você não entende o que está acontecendo aqui. Não estou pedindo, mas sim lhe dando uma ordem. Eu sou uma pessoa livre. Por que você está me dando uma ordem se eu não tenho que obedecê-la? Você é realmente imprudente. Uma pessoa com apenas o poder dos sonhos se atreve a lutar contra os deuses. A expressão de Lucan começou a se fechar gradualmente. Era um mundo celestial. Mas havia tantas coisas decepcionantes que ele decidiu desistir de ser cortês. Shauniel continuou. Esta é apenas uma ficção criada por um sonho. Por que você está tão obcecado com um sonho a ponto de esquecer da realidade? Você não percebe que os deuses do mundo celestial, incluindo eu, estão muito irritados com sua atitude. Ela repreendeu Lucan. O silencioso Lucan de repente abriu a boca. Estou curioso sobre uma coisa. Se eu não tivesse agido, você tentaria impedir que os alienígenas destruíssem a Terra. Certamente não foi uma ilusão quando eu os impedi com o poder de Vamon. Foi. Shauniel travou. A raiva encheu seus olhos enquanto dizia. Essa é uma área na qual os deuses não podem interferir. Por que devemos tentar intervir nos assuntos do mundo mundano? Lucan suspirou. É como falar com uma parede. Indo direto ao ponto. Por favor. Ou melhor. Estou dando um aviso para você. Não é tarde demais. Se você devolver a um e os outros, vou manter um bom relacionamento com vocês. Lucan realmente estava sendo honesto com aquelas palavras. Anteriormente, ele tinha algumas expectativas para uma deusa celestial. Lucan era um homem. Embora o sangue de um deus celestial fosse necessário para ele criar joias, ele não queria cortar o corpo de uma deusa que todos os homens admiravam. No entanto, se ela continuasse assim, ele não a trataria mais como uma deusa. Infelizmente, Shauniel simplesmente repreendeu Lucan com ainda mais raiva. Lucan, você não sabe como se arrepender. Você cometeu pecados terríveis contra o mundo celestial e o anjo que você selou. Você está pedindo que eu me confesse. Claro. Este mundo de sonhos desaparecerá. Bem como tudo que lhe pertence na realidade. Depois de passar um longo tempo agonizando, a punição final por seus pecados será a morte. Lucan ficou em silêncio por um momento. Então ele zombou de Shauniel. Se você acha que dá conta, pode vir. Shauniel. O olhar e o tom de Lucan mudaram. Ele havia usado uma atitude educada para com a deusa celestial. Mas agora aquela cortesia havia desaparecido. Eu avisei você. Mas você não me ouviu. Agora, você compreenderá sua insignificância. A indignada Shauniel gritou. Em verdade, você é uma existência terrível. Eu lhe farei sentir a ira dos deuses celestiais. Naquele momento, o espaço ao redor deles mudou. Eles estavam em um espaço cheio de luz. E não mais no mar dimensional. A luz emitia um poder estranho que não era favorável a Lucan. Raios de luz vinham de todas as direções. Era mais intenso que a experiência no hall da destruição que o lembrou do Big Bang. Realmente. É uma deusa celestial. Lucan exclamou internamente. Ela estava em um nível diferente do anjo superior e dos deuses demoníacos com os quais ele havia lutado antes. Eu tenho que me concentrar e dar o meu melhor. Mesmo depois de derrotar de sombreado, Lucan continuou a ficar mais forte. Além disso, ele acabou de se equipar com a joia de poder destrutiva. Portanto,
Ele vinha se perguntando quão forte ele realmente era. Nesse momento, ele estava enfrentando um oponente forte o suficiente para forçá-lo a superar seus limites. Então, Lucan concentrou tudo o que tinha na batalha. Sua espada colidiu com os raios de luz de Shauniel e os destruiu. Em resposta à expressão de assombro de Shauniel, Lucan se aproximou dela segurando a espada Sangue dos Céus, pronta para atacá-la. Shauniel escapou dos ataques de Lucan usando um movimento espacial. Contudo, seu rosto estava rígido. Não posso acreditar. Não importa quanto ele tenha ganho em vão. Ele não deveria poder bloquear meus ataques. É assustador. Ela não podia deixar Lucan ficar ainda mais forte. Um humano não deveria ter esse nível de poder. Eu vou acabar com ele com todas as minhas forças. Uma luz gloriosa emergiu de seus olhos, usando todas as suas habilidades. Shauniel ativou suas correntes de luz. O corpo de Lucan foi cercado por uma rede infinita de luzes. Então, a rede avançou sobre ele. Lucan foi coberto pela camada luminosa e não podia mais ser visto. A rede de luz ficou menor, atingindo o tamanho de um punho. E depois alguns milímetros. A interdição foi um sucesso. Shauniel suspirou com uma expressão de alívio. Aquilo foi muito perigoso. Ela teve que usar todo o seu poder. No entanto, agora que ele estava selado, tudo estava resolvido. Shauniel iria levar aquela pequena esfera luminosa de volta ao mundo celestial e discutir sobre como lidar com ele. Porém, naquele momento, uma espada atravessou seu peito. Então, um ser surpreendente apareceu na frente dela. Era Lucan. Ele tinha um sorriso irônico no rosto enquanto tirava a espada Sangue dos Céus do tórax dela. O sangue brotou como uma fonte. Como? Você não foi selado pelas correntes? Shauniel perguntou enquanto sentia seu poder se esvair por suas feridas. Ela não conseguia entender a situação. Lucan respondeu com uma expressão séria. Você achou mesmo que poderia me prender em uma rede? Em Vamon. Você apenas capturou uma ilusão. Ele tirou uma garrafa dimensional e coletou o sangue de Shauniel. E você baixou sua guarda quando pensou que eu estava selado. Graças a isso, pude vencê-la com mais facilidade do que eu tinha esperado. Oh, o que você está fazendo? Shauniel estremeceu com as ações dele, que pareciam tão naturais, como se ele estivesse tirando leite de uma vaca. Ela só conseguia olhar fixamente para ele enquanto ele coletava seu sangue. Então, ela percebeu algo. O espaço ao seu redor era completamente diferente. Este não era o espaço que ela criará, mas um mundo de Vamon criado por Lucan. Ele me selou. Ela nunca tinha imaginado isso. Isso nunca poderia acontecer. Um anjo superior era ocasionalmente selado por um deus demoníaco. Mas não havia na história nenhum registro de um deus celestial ser selado. Claro, poderia ter acontecido em uma das miríades de dimensões que existiam, mas nunca ocorreu no mundo celestial, ao qual Shauniel pertencia. Portanto, era a primeira vez que ela experimentava como era um selo. Não. Algo está errado. Porém, ela compreendeu que era mesmo realidade depois de ver um anjo superior encará-la com espanto e desespero. Não. Shauniel. Até você. Luminal suspirou com aquela situação e lágrimas de desespero brotaram de seus olhos. No final, acabou assim.
Seus medos se tornaram realidade. A deusa celestial Shauniel foi selada. Luminal sentiu choque e desespero. Além disso, ele ficou atordoado quando Lucan tirou sangue dela do mesmo modo que havia feito com os deuses demoníacos. Lucan! Por favor! Por favor! Não a desrespeite ainda mais! Ele gritou para Luca. No entanto, Luca não escutou e continuou enchendo a garrafa com o sangue de Shauniel. Ele adquiriu uma garrafa de sangue de um deus celestial. Se ele tivesse mais uma garrafa, ele seria capaz de fazer uma joia de poder guardiã. A missão seria completada imediatamente e ele receberia o pergaminho de conhecimento do caos, bem como alguns níveis. Para Luca, o pergaminho de conhecimento do caos era mais importante do que a joia guardiã. Se ele pudesse obtê-lo, ele transcenderia seus limites mais uma vez. Portanto, ele não estava incomodado por coletar o sangue de uma deusa celestial como Shauniel. Em vez disso, neste mundo selado, Shauniel não era uma deusa. Ela era apenas uma prisioneira que havia sido selada por Luca. Ugh! Quão terrível e perverso! Você ousa mesmo fazer isso com uma deusa celestial? No entanto, mesmo nessa situação, Shauniel zombou de Luca. Ele, por sua vez, riu friamente. Você ainda não entende a situação em que está. Vejo você em 100 anos. Luminal correu e gritou. Luca! Você não pode fazer isso! Por favor! Me puna mais uma vez. Não seja mais cruel com ela. No entanto, as palavras de Luminal foram apenas ecos vazios. Luca e Shauniel haviam desaparecido. O que você vai fazer comigo agora? Shauniel ficou confusa quando de repente foi tirada daquela floresta e jogada em um espaço vazio. Era um mundo separado onde Luca a colocará. Ele olhou para ela e disse sem rodeios. Você vai passar 100 anos aqui. Posso estar aberto a uma conversa com você depois disso. Shauniel riu. Você vai me punir com o tempo. É um erro pensar que eu sofreria sob esse castigo. Pode ser ridículo do ponto de vista de um deus, mas não será fácil como uma humana. Divirta-se. Luca imediatamente ativou a punição. A punição do tempo começou. Uma contagem regressiva de 100 anos começou. Em outro local, outros forasteiros apareceram. No momento em que Lu cancelou Shauniel, houveram distorções no céu acima da estação Pavalia. Todos os recém-chegados estavam vestidos com armaduras azuis e seguravam armas nas mãos. Suas asas azuis brilhavam e suas auras eram inferiores à de Shauniel. No entanto, havia 3 deles. E não é que eles estão determinados hoje. Eu também queria vê-los. Aquilo era bom para Luca, já que ele só precisava de mais uma garrafa de sangue de um deus celestial para criar a joia guardiã. Quando Lucan saiu daquele mundo selado, um dos 3 anjos disse com uma expressão severa: Eu sou um deus tenente do mundo celestial. Lius. O desaparecimento de Shauniel tem relação com você. Claro. Era de inteira responsabilidade dele. Lucan balançou a espada sangue dos céus sem dizer uma palavra. Asterisco flecha asterisco. Não havia necessidade de falar mais nada. Ele só precisava de uma vitória. Não poderia haver uma conversa pacífica entre eles, já que ele já havia selado Shauniel. Portanto, ele tinha que assumir o controle.
Não tinha sentido conversar. Luca decidiu fazer um ataque surpresa desde o início. Lewis tentou apressadamente se defender. Mas seu peito já havia sido cortado. E isso? Sua voz confusa logo desapareceu para dentro no mundo selado de Valmont. Os outros dois tenentes testemunharam a situação com expressões incrédulas. Eles eram os deuses celestiais Kuroxu e Tarub. Você não pode ser perdoado. Realmente. Um ser abissal. Você recebeu o poder de Valmont e se tornou um deus. Na verdade, eles eram realmente tenentes do mundo celestial. Uma luz intensa emergiu deles e dividiu o espaço, fazendo com que uma parte do mar dimensional desaparecesse sem deixar rastro. A dimensão estaria ruindo. Em termos de poder destrutivo, eles estavam aproximadamente empatados com Luca. Como eles testemunharam Lewis sendo selado por Luca? Eles usaram tudo o que tinham desde o início. Numerosos raios foram em direção a Luca. Eles não eram relâmpagos comuns, mas versões que continham poder divino. Era uma temível tempestade de poder divino. Porém, Lucan tinha a força da joia destrutiva adicionada ao poder do caos presente na espada sangue dos céus. Portanto, ele abriu um rasgo na ofensiva dos deuses e acertou golpes poderosos em seus corpos. A partir daí, os deuses celestiais acharam difícil até se defender, para não dizer atacar. Além disso, o dano acumulado diminuía a velocidade de seus corpos. Faca asterisco. Eventualmente, o fim chegou quando a espada sangue dos céus de Lucan cortou a garganta do deus celestial Kuroxu. Inacreditável! Kuroxu gritou amargamente quando desapareceu. Posteriormente, o deus celestial Tarub teve seu corpo cortado ao meio horizontalmente na altura da cintura. Você não estará seguro. Tarub desapareceu no mundo selado. Luca olhou em volta. Mas não havia mais nenhum deus celestial. Não tem mais. Então, ele entrou no mundo selado. Os três deuses celestiais, incluindo Lewis, olharam ameaçadoramente para Luca. Deus demoníaco Luca. Você agora é um inimigo do mundo celestial. Luca. Você pode acreditar no poder herege de Valmont, mas você pagará o preço em breve. Eles chamaram Lucan de Deus demoníaco. Na verdade, Luca não se incomodou. Ele brandiu sua espada. O sangue fluía dos corpos dos três deuses celestiais e Luca o coletava com garrafas dimensionais postas na frente de todos eles para receber o sangue. Você obteve o sangue de um deus celestial. Você obteve o sangue de um deus celestial. Você obteve o sangue de um deus celestial. Luca observou com satisfação quando as mensagens surgiram após as garrafas estarem cheias. No entanto, Lewis e os outros não conseguiram se conter enquanto viram seu sangue nas garrafas. O que é esse comportamento maligno? Você nunca mais será perdoado. Tudo o que podiam fazer era xingar ele. Então, Luca acenou com as mãos como se seu trabalho estivesse terminado. Vejo vocês daqui a 100 anos. Espero que vocês percebam a situação em que estão. Lewis e os outros desapareceram. O trabalho de Luca estava agora pronto. Afinal, deixá-los soltos por ali não seria bom para a tranquilidade dele. Eles não precisavam de uma boa punição.
Se ainda estivessem assim depois de 100 anos, ele poderia dar-lhes mais 100 anos. Lucan poderia usar a punição do tempo tanto quanto quisesse. Ah! O que você está tentando fazer? Lucan! Você realmente se tornará inimigo do mundo celestial para sempre. Luminal viu Shauniel e os outros deuses celestiais serem selados. Isso ocorreu porque Lucan tinha coletado o sangue perto da floresta onde estava Luminal. Por favor. Pare agora. Eu lhe peço. Por que eu deveria parar? O mundo celestial vai parar. Lucan olhou diretamente para Luminal. Eu queria parar desde o início. Vocês foram aqueles que causaram tudo isso. Por um acaso fui eu que invadi o mundo celestial para sequestrar pessoas. Luminal não tinha nada a dizer em resposta. Não era um exagero dizer que o mundo celestial não cessaria e nem desistiria. O mundo celestial não apenas eliminaria a Vamon de Lucan, como também lhe infligiria um castigo severo. Ambos os lados agora estavam em um caminho sem volta. Ou o mundo celestial ruiria, ou Lucan e sua Vamon desapareceriam. Uma dessas duas consequências iria se tornar realidade. Claro. Luminal estava certo de que o mundo celestial venceria. No final, os chefes agirão. Ele estava pensando nos deuses sagrados supremos, que guardavam as áreas norte, sul, leste e oeste. Se eles viessem, Lucan não seria capaz de lutar contra eles. No entanto, no fundo ele ainda sentia uma ansiedade inquietante. Se eles perdessem, o que aconteceria com o mundo celestial? Do outro lado, Lucan estava retirando materiais de seu inventário e colocando-os no chão. Nesse dia, ele havia conseguido 4 garrafas de sangue dos deuses celestiais. Então ele usaria 2 delas para fazer a joia de poder guardiã. Em primeiro lugar, as 2 garrafas de sangue dos deuses celestiais foram colocadas no chão, seguidas de uma essência de poder, sem partículas dimensionais e, finalmente, sem essências do caos. Sintetizar. Uma luz ofuscante se espalhou quando a alquimia foi usada. A joia de poder guardiã foi criada com sucesso. Joia de poder guardiã. Classificação: Vamon. Colocar isto em uma torre de guarda formará uma barreira protetora sobre a área que o guardião controla. Ah! É assim. Lucan ficou impressionado com a explicação para a joia guardiã. Ela não estaria equipada em nenhuma arma ou armadura, mas seria simplesmente colocada na torre de guarda da sua base. Ele já havia criado uma na sede do edifício Delta. Atualmente, era uma instalação de nível 10 que aumentava a defesa da base. No entanto, a joia guardiã formaria uma barreira protetora em toda a área governada por Lucan. Existe uma torre de guarda na sua área de Vamon. Você deseja colocar a joia de poder guardiã naquela área? Sim ou não? Era conveniente, já que Lucan não precisava sequer ir à torre de guarda. Isso porque Lucan era o guardião. Sim. Coloque. Não havia motivos para hesitar. A joia guardiã desapareceu e uma nova mensagem surgiu. A joia de poder guardiã foi colocada sobre a torre de guarda. A barreira protetora se formou em torno da estação Pavalia. Seu poder defensivo aumentou consideravelmente. Surpreendentemente, toda a estação Pavalia estava agora sob a proteção daquela barreira.
Isso ocorreu porque a conexão entre suas numerosas bases nos pequenos mundos fazia a própria estação Pavalia ser o território de Luca. Agora, todas as portas de entrada para a estação Pavalia foram bloqueadas. A partir de agora, ninguém pode entrar na estação Pavalia sem sua permissão. O poder misterioso da barreira protegia a estação Pavalia pelo lado de fora, de modo que ninguém conseguia encontrar uma porta para ela. Portanto, era impossível que os deuses demoníacos atacassem livremente a estação Pavalia como antes. Eles poderiam quebrar a barreira protetora para entrar, mas Luca os eliminaria antes que isso acontecesse. Luca ficaria sabendo no momento que alguém atacasse a barreira protetora, e poderia assim defendê-la imediatamente. A missão foi concluída. Como recompensa, você receberá experiência suficiente para subir 3 níveis. Você recebeu um pergaminho de conhecimento do caos como recompensa. Enquanto isso, a missão de criar a joia de poder guardiã foi concluída. Graças a isso, Luca estava agora no nível 317. Inclusive, ele finalmente coletou 3 pergaminhos de conhecimento do caos. Ele poderia ter um vislumbre de um mundo novo com eles. Esse conhecimento veio na forma de 3 itens. Uma espada quebrada, uma lança quebrada, um cajado quebrado. O primeiro ele recebeu após derrotar de Sombreado, enquanto os outros 2 tinham sido dados como recompensa por concluir missões. Talvez todos tivessem sido deixados para trás por algum ser do caos. Agora então eu posso vislumbrar um novo mundo. Assim que Luca os reuniu, eles brilharam.